estas campanhas depois vivem de incidentes. E um destes incidentes é a declaração de Catarina Martins sobre que o Bloco é social-democrata. Não era uma das suas especialidades, para achei que era. É, porque a afirmação não é desprovida de sentido. Eu acredito que ela não saiba, nem tenha a ver com isto que eu vou dizer, mas não é desprovida de sentido, porque é a social-democracia. A social-democracia é o resultado da revisão por um conjunto de autores, principalmente alemães, que vem logo a seguir a Marx e a Engels, como é o caso de Kautsky, e depois mais tarde pelo SPD alemão, daquilo que é o legado do marxismo, retirando duas coisas. Retirando a ideia da revolução, e aceitando o princípio da democracia, mas mantendo a ideia de que uma das funções fundamentais do Estado é a distribuição. E, portanto, essa distribuição deve contribuir para criar um maior equilíbrio nas relações sociais. Essa é a ideia básica do que é a tradição social-democrata. A tradição social-democrata vem do marxismo e representa uma revisão fundamental do marxismo que permitiu a partidos como o alemão e depois os próprios partidos socialistas em praticamente em todo lado pegarem neste legado. Num certo sentido, o Bloco de Esquerda encaixa. Encaixa numas coisas, noutras não. Em que é que encaixa? Abandonou a ideia da revolução. Portanto, hoje praticamente ninguém fala disso, nem o PC. Portanto, a ideia da revolução, ou seja, de uma mudança drástica de regime, no qual dará origem ao fim da propriedade privada, a um novo sistema de relações sociais. Essa ideia da revolução hoje praticamente ninguém a enuncia e o Bloco de Esquerda, desse ponto de vista, essa mudança é fundamental, cabe dentro da social-democracia. Depois tem propostas que são... Nós é que vivemos uma vida política muito tribal, tem propostas do ponto de vista económico e social que são propostas redistributivas. Qual é a diferença? E desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda é a ala esquerda do PS, com que, aliás, tem boas relações. É uma espécie de PS radical. Dos dias de hoje, já não foi sempre assim no passado. Qual é a diferença? As chamadas causas fraturantes, que essas são novas em relação a esta tradição, ou seja, a preocupação pela identidade, pelo género, por determinado tipo de causas que hoje estão muito na moda, porque há um fenómeno de moda em muitas dessas causas, e isso, de facto, introduz uma diferença no funcionamento do Bloco de Esquerda, mas aqui também não se distingue da ala esquerda do PS, porque muitas dessas causas comunicam com a ala esquerda do PS. Portanto, não é um disparate monumental dizer que é social-democrata. O que, evidentemente, não é o principal elemento caracterizador da ação do Bloco, que é muito mais visível nas chamadas causas fraturantes do que propriamente nas posições sobre... Sinal de quê? Sinal de quê? O debate a propósito Sinal da de quê? preocupação... Há dois abandonos no Bloco de Esquerda da tradição marxista, embora eles façam jornadas sobre Marx e essas coisas todas, e têm aquela relação com os partidos trotskistas e outros da mesma natureza. As duas mudanças são a mudança da revolução, que é relevante do ponto de vista político, e a segunda mudança é a substituição de uma preocupação com as questões de caráter económico ou social a favor das questões do género, da identidade, e isso significa que, por exemplo, a ênfase nestas questões faz-os abandonar a própria tradição clássica do marxismo. Desse ponto de vista, quer o PSD, quer o PS, por estranho que pareça, na medida em que não se deixam dominar por muitas destas chamadas causas de género, são mais próximos da tradição clássica da social-democracia e da sua origem no marxismo. Eu lamento, mas as coisas são assim. As pessoas vivem hoje todas de uma... Estava a pensar se uma declaração desse género... Ela quer votos à direita do Bloco e à esquerda do PS. Era aí que eu queria que... Eu não estou a dizer que isto seja uma declaração feita por razões de fundo, nem de classificação política, são por razões de mera tática. Mas, quer dizer, o que isto revela muitas vezes é uma enorme ignorância, não digo do Bloco, mas digo em geral dos comentadores, dos jornalistas, mas uma gigantesca ignorância, porque de facto esta é a tradição política e a história política. A ruptura é feita com a substituição de causas económicas e sociais. Por exemplo, a ideia... Como é que se emancipa a mulher? Tem duas respostas. Tem este vocabulário atual, identitário, sobre as mulheres, feminista, e tem a resposta que a emancipação das mulheres é essencialmente o resultado de uma melhor distribuição e do progresso socioeconómico. Portanto, não se pode pensar que as duas coisas
encaixam da mesma maneira no discurso. Alguma fica prejudicada. No caso do Bloco de Esquerda e de uma certa esquerda mais ou menos folclórica que existe e da ala esquerda do PS, há uma deslocação para estas questões identitárias, de género, o centramento nas causas LGBT+, que é uma coisa... Confesso que a minha dificuldade é mobilizar-me pelo mais, não é? Mas que são causas que têm sentido, são causas que têm a ver com comportamentos sociais, com a homofobia e tal. As causas climáticas transformadas num certo radicalismo e, desse ponto de vista, comunica com o PAN, embora o PAN tenha muitas outras coisas que não são semelhantes. É só parecença de semelhança. O PAN é um partido anticientífico, muito ligado aos budistas, muito ligado à ideia de meditação transcendental. Havia um partido, com isto termina, havia um partido que teve ramificações em Portugal, chamado o Partido da Lei Natural, que dizia que as sociedades mudam-se pelo número de pessoas que praticam uma forma especial de yoga. E então dizia, em Birmingham, por exemplo, diminuíram os crimes porque aumentou o número de pessoas que levitavam fazendo yoga. Essas patetices, este mambo-jumbo, New Age e coisa, existe no discurso político, só que no caso do PAN entra às escondidas.